cinema joga luz sobre certas questões que a gente não tem capacidade ou possibilidade geográfica, social de enxergar. Essa luz que o cinema joga esclarece coisas que a gente consegue levar para a nossa própria vida e para o nosso dia a dia. Começa agora o primeiro Cinevito de 2022. Um cinema brasileiro. Viu? Depois de tanto tempo, Chay, a gente se falou no Rasga Coração. Faz tempo já. Faz tempo também. A gente lançou Rasga Coração, era 2018, né? Final de 2018, né? Foi por aí. Mas, enfim, agora estamos aqui online, né? Claro, porque estamos ainda vivendo um momento de pandemia, que a gente torce aí que passe logo, mas já estamos voltando, né? Os cinemas. E A Jaula está chegando aí nos cinemas também em breve. E é um filme, Chay, que a gente fica muito tenso, a gente fica muito angustiado assistindo. E eu imagino você naquela situação, por mais que seja uma obra de ficção, por mais que a gente saiba que tem um set, tem uma direção, tem toda uma preparação ali, mas você está sozinho em cena, né, digamos, por muito tempo. Também não vou ficar aqui me alongando para não dar spoiler, medo de falar alguma coisa do filme. Mas só no trailer que a gente assiste, a gente já fica muito curioso para ver o que vai acontecer. Como que um filme vai segurar tanto tempo, por muito tempo, dentro de um lugar, né? Essa coisa dentro do carro. Então, para você, como é que foi essa preparação e essa atuação também no momento ali no set? Como é que foi todo esse processo para você de dar vida para esse personagem aí no filme do João? Olha, foi uma coisa inédita, nova, desafiadora, um território novo, e que eu acessei com excitação e receio proporcionais, porque ao mesmo tempo que era uma chance única de fazer um personagem diferente, numa dinâmica de filmagem diferente, num roteiro diferente, né, principalmente, era também uma chance de fazer tudo isso mal. E podia ser um filme maçante, podia ser um filme lento, e a minha alegria com esse filme não ter sido nada disso, não ter sido nem lento, nem maçante, nem nada disso. A gente conseguiu não se repetir na medida do possível dentro do carro. Então tem coisas novas acontecendo o tempo inteiro no filme. Isso era uma preocupação nossa durante o set, durante a filmagem, durante o ensaio, e na prática a gente conseguiu se entender muito bem nesse sentido. Agora, tem todo o outro lado, que é fazer, aí como ator, um filme sozinho, em que boa parte do tempo eu estou sozinho. Isso sim foi um episódio à parte, e muito difícil mesmo, a ponto de eu me questionar se eu tinha recurso, se eu tinha ferramentas ou não para fazer. E eu fui descobrindo que eu tinha, junto com o João, a gente foi trazendo coisas muito, muito de dentro de mim, e elas foram se tornando a minha contracena e meu ponto de apoio, já que eu não tinha o outro ator, a outra atriz para tirar as coisas que eu precisava. E é um filme, ele foi feito há 4 anos, né? Então, mas é inevitável que a gente não enxergue nele muitas coisas do momento atual, né? Acho que começa com aquela cena da Astrid, já num sensacionalismo, que é muito comum, a gente vê isso, essa propagação das notícias, do sensacionalismo, do mostrar a violência, ter o prazer de mostrar essas desgraças, essas violências, enfim. E eu acho que o filme ele vai trazendo várias coisas para a gente como espectador, ele vai trazendo pensamentos de o que eu faria se eu fosse o seu personagem ou se eu fosse o personagem do Nero. Eu acho que ele dialoga muito também com essa questão do linchamento virtual, de muita gente opinar sem estar passando, sem sentir, sem saber. Enfim, são muitas características que dialogam muito com o período que a gente vive hoje no Brasil, que sempre teve violência, é claro, mas a gente vê coisas absurdas aí com a ajuda da internet. Como é que você enxerga o filme hoje, né, feito 4 anos atrás, numa outra situação também do país, e hoje ele chegando aos cinemas aí agora, no dia 17, nesse diálogo com a atualidade, né? Eu acho que o poder do cinema é esse, a capacidade de ele se ressignificar durante os anos. E justamente o cinema atemporal, que é o caso desse roteiro, ele tem esse poder e essa magia de realmente se transformar com o mundo e ser contemporâneo ao tempo de quem está assistindo, né? Então, isso é um roteiro que faria sentido em muitas épocas, em muitos lugares do mundo,
E ele é bom por isso. Ele é bom por isso, porque ele é simples, a premissa é muito boa. É aquela coisa, como que é o filme? Em 3 frases a gente resolve e eu te deixo curioso. Então isso é o filme. As discussões que ele vai provocando com o passar do tempo dizem respeito ao tempo, não tanto ao filme. O que eu acho esse período, né, que a gente chama de período, ele é muito maior do que esses últimos 4 anos, né? Em 2018, toda essa situação já era estabelecida, a gente já está velhaco. Em 2018, quando a gente filmou isso, a gente não precisou explicar nada, né? O filme não explica nada. Ele mostra uma coisa e todo mundo fala, beleza, São Paulo, Brasil, tá, é isso. Então, apesar de conversar muito com o tempo hoje, talvez ele conversaria muito há 10 anos atrás também, e talvez daqui a 20 anos. Eu espero que não, de verdade. Espero que a gente quebre esse círculo vicioso de violência e extremismo. Mas o fato é que, realmente, esse momento que culminou na eleição do Bolsonaro e que a gente está colhendo os frutos podres de tudo isso, é um momento grande, é um momento longo, que não é de agora, né? A gente está falando aí da história recente do Brasil. Ela monta essa história para a gente e o momento atual é a cereja, né? E eu espero que seja o final desse momento, que tem início, meio e fim, e é cíclico como tudo. Então, o filme, ele, por ser um roteiro feito por um fantástico roteirista latino-americano, ele se conecta com o tempo de agora, mas eu acredito que ele se conectará sempre em qualquer tempo. Talvez as discussões mudem em torno, né? Se fosse um filme em Nova York, dos anos 40, onde um cara prende o outro dentro do carro, ele poderia ser o mesmo roteiro, mas ele abriria discussões diferentes, porque a gente está falando de um tempo muito diferente, entendeu? Apesar de ele ser atual, apesar de ele ser acessível com um cara dos anos 40 também, alguém preso num carro forte de mentira, ele levanta outras discussões em determinados tempos. E eu acho que o fato de ele estar sendo lançado agora é realmente um pulo do destino, assim, que possibilitou que ele esteja muito atual, mesmo, assim, como se ele tivesse sido escrito nas últimas semanas. E aí é muito, muito, muito interessante quando você traz essa questão da atualização dele, mas sim, daqui 10 anos ele vai ter outra discussão, vai ser um outro cenário, né? Talvez a temperatura seja outra dessa discussão, talvez a gente consiga se apegar mais ao filme mesmo, que Exatamente. É médico doido que prendeu um cara, entendeu? Exatamente. É que hoje é difícil separar as coisas, é quase impossível. Então, quem me dera, né? Se daqui a um tempo a gente consiga ver esse filme como simplesmente uma ficção interessante, né? Uma ficção que tem uma coisa diferente, que tem um jogo. Talvez esse filme, em algum momento, seja isso. Eu acho que o que ele nasceu para ser. O fato é que o cinema joga luz sobre certas questões que a gente não tem capacidade ou possibilidade geográfica, social de enxergar. E essa luz que o cinema joga esclarece coisas que a gente consegue levar para a nossa própria vida, para o nosso dia a dia. E isso o filme vai fazer, por ser um filme bem escrito. Então, eu espero que ele continue fazendo isso em algum nível, ainda que numa temperatura muito mais baixa do que a de hoje. E é o poder do cinema, né? De dar voz também. Se a gente pensar em documentário, né? Que ele dá voz a pessoas que às vezes não têm oportunidade de mostrar alguma coisa da sua vida, enfim. E o cinema está sempre ali se atualizando para a gente. A Jaula como você falou, não tem como a gente não pensar, né? No dia de hoje, comparar. Mas ele querendo ou não, né? Enfim, ele é entretenimento, ele é cinema, e que bom que é isso que a gente quer. A gente quer movimentar a indústria do cinema no Brasil, que é uma indústria, ainda que muita gente não veja como indústria e ache que é tudo muito fácil fazer. Né? Vai pro set, né? Vai pro set. Exatamente. Vai para um set, vai para um festival, né? Vai conhecer. Né? Não acha que é só... Enfim. Trabalho de verdade. E aí tem você naquele personagem, que você já falou aqui no começo um pouco, mas... E não precisa trabalhar com cinema, não precisa trabalhar com isso para ver o seu desempenho ali, naquelas cenas de sufoco, de agonia, de quase morrer ali dentro, daquela tortura que o personagem do Alexandre Nero faz
com você. Em algum momento, assim, digamos, claro que você não ia desistir, porque você estava lá já fazendo o trabalho, mas eu digo, deu uma vontade, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir embora agora. Muitos momentos, mas muitos. Claro que isso realmente era aquele tipo de pensamento que passa pela nossa cabeça no setor de coisas impossíveis. Mas em muitos momentos eu não tinha mais força, nem criatividade, nem energia para fazer o que eu precisava fazer. E aí que tá, e aí que é o trabalho. E aí que você é ou não um ator profissional. E eu pude contar com um diretor fantástico, apesar de estreante na ficção, tem uma coisa humana, uma capacidade de impactar outros seres humanos, né? E ele fez isso a vida inteira, onde ele se propôs a fazer o João, seja como retratista, como fotógrafo, como jornalista, como documentarista, ele sempre impactou as pessoas e sempre conseguiu dar protagonismo a quem ele estava mostrando, ainda que numa situação degradante. Então, o João, ele trouxe essa visão de mundo e essa possibilidade de olhar amoroso que ele tem para o filme. Então, ele dá uma dignidade ao personagem muito grande. Mas, e se não fosse ele, realmente seria um trabalho muito mais difícil do que foi. Ele teve a sensibilidade de me conduzir com muito carinho e me dar os tempos que eu precisava, me dar as ferramentas que eu precisava para a gente conseguir fazer, porque muitos momentos de dificuldade e de eu não conseguir mesmo, assim. Chegou a ter cena que eu não consegui, e a gente deixou para o dia seguinte. Isso é para um ator, né? Imagina, a gente já é o nosso maior crítico, então quando você não consegue, fala, como assim eu não consigo? Não posso não conseguir. Só que a gente não consegue, às vezes, né? É isso, a gente é humano, né? E muito inseguro, muitas vezes, e muito ansioso, muitas vezes. Então, ter o João ali, não me deixando desistir, me dando ferramenta, me dando combustível, fez com que esses momentos em que eu realmente não sabia o que fazer se tornassem um grande alongamento como ator, e eu tirei o melhor disso, no final das contas. E mandou muito bem. Parabéns, Chay. Parabéns aí pela sua entrega no filme. A gente sofre junto. Claro que a gente não sofreu o que você sofreu, mesmo na ficção, mas a gente imagina tudo isso que foi. Bom, isso já é bastante. Para chegar ali. Parabéns pelo trabalho, sucesso para o filme, 17 de fevereiro. Então convida aí o pessoal do Cine Vitor, por gentileza, para assistir A Jaula nos cinemas. Meus queridos, quero convidar todos vocês que estão assistindo para assistirem A Jaula, um filme diferente, comigo, com Alexandre Nero, Mariana Lima, um jogo psicológico muito louco, claustrofóbico, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Espero você. Valeu, obrigado, sucesso. Até mais, até a próxima. Até já.